E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero, eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma análise, um comparativo dos 6 melhores FIIs de logística na minha humilde opinião, tudo bem? Então para esse comparativo eu peguei o XP-LG, o VILG, o HGLG, o LVBI, o BTLG e o BRCO11. Podia colocar também o Rio Bravo, né? Qualquer coisa, mas bom, por enquanto vamos deixar só esses daqui, tá? Pra ficar mais fácil, porque não ia ter muito fundo, ia ficar difícil a gente comentar um por um, tá? E por que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Eu sou um grande fã de fundos de logística, de fundos imobiliários no geral, mas principalmente os de logística. Acho que galpões logísticos são coisas que sempre serão necessárias. E à medida que a população cresce, que o país cresce, que as coisas se desenvolvem, vão ser mais necessárias ainda, porque tudo tem que ficar no galpão logístico. Isso dito, gosto muito desse tipo de investimento, desse tipo de parâmetro, desse tipo de construção e, como bom investidor, eu tenho alguns na minha carteira, tá? Na carteira pública do canal eu tenho o HGLG e o XPLG. Então eu tenho que continuar esse vídeo a partir do momento, partindo do princípio que não é uma recomendação de compra ou de venda, tem caráter educacional o vídeo, mas a ideia aqui é compartilhar conhecimento, beleza? E o Status Invest ele faz esse favor para mim, que ele faz uma análise quantitativa, tá bom? Ele pega, por exemplo, o dividend yield, o P sobre VP, a porcentagem em caixa, a liquidez média diária, o dividendo dos últimos 3 anos e a cota dos últimos 3 anos, e ele dá medalhas, tá bom? Então, ouro, prata e bronze. No final, quem tiver mais medalha acaba ganhando. Como eu estou comparando aqui vários fundos, fica difícil a gente ter uma vitória unânime, né? Você pode ver que quem ficou em primeiro foi o VILG11, que teve 2 de ouro, uma de prata e nenhuma de bronze. E quem ficou em segundo, olha só que coisa, foi o XPLG, que teve uma de ouro, uma de prata e 3 de bronze. E em terceiro, o XPLG, que está aqui ó, na média, né? Uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Você vê como nenhum foi tão mal assim, todos têm alguma coisa que dá para dizer que é um fundo bom, né? Mesmo a gente falando de 6 fundos, todos receberam medalhas, pelo menos uma medalha de ouro, pelo menos uma de prata, 2 de pratas em algum caso. Então, tipo, são fundos que no geral são bons, tá? Eu peguei os melhores pra gente comparar. E aí é uma questão de você fazer uma análise sua e uma análise qualitativa, não quantitativa. Como assim? Você vai analisar ativo por ativo que tem no fundo, vai analisar inquilino por inquilino e vai ver se eles são bons ou não, se eles estão em lugares bons ou não, se eles têm contratos bons ou não. Isso você vai fazer é uma análise qualitativa e aí vai de pessoa para pessoa, o que é um bom inquilino, o que é um bom lugar, quantos quilômetros de distância tem que estar, por exemplo, de uma capital que nem São Paulo para você falar que ele está bem localizado. É mais ou menos assim que a gente analisa as coisas qualitativamente falando. Mas quantitativamente falando, o Estado de Invest já fez pra gente e o grande campeão foi o VILG em segundo, o XPLG em terceiro, o HGLG. Me impressiona o BTOL, o BTLG ter ficado ali em quinto, que ele é um belíssimo fundo também, mas todos aqui são ótimos. Agora vamos falar sobre yield, tá? Quem tem o melhor dividend yield? Curiosamente, dividend yield o melhor que ganhou foi o XPLG, que está com mais de 10% de yield, mas muito porque a cota caiu demais, tá bom? Ele está pagando umas dívidas, ele comprou umas coisas de pagamento em cota, quem recebeu as cotas está vendendo, então o preço, ele está com uma pressão vendedora muito grande. No geral, o VILG sempre teve um yield muito bom também. P sobre VP, o mais descontado é o VILG. Há motivos para isso, mas todos estão próximos só. O P sobre VP do VILG está em 0,85, o do XPLG 0,87, o do HGLZ 0,89, o do LVBI 0,86, o do BTOL 0,94 e só o do BRCO que está bem ali justo, tá 0,99, tá até um pouco caro na minha opinião. Liquidez média diária, a gente deixaria claro aqui, né, que o grande campeão unânime, aí não tem como comparar, é o HGLG, tá? Ele é um dos fundos mais famosos da bolsa, se não o mais famoso, de tijolo. Seguido aí por, né, o nosso querido BTLG e o nosso querido XPLG, que são os maiores da bolsa com mais liquidez. Um negocia 13 milhões por dia, o outro 10 milhões por dia e o outro 8 milhões por dia, tá? Agora vamos mostrar para vocês, olha só que legal esse gráfico, tá? Dos últimos 2 anos, a gente, incluindo os dividendos, olha só quanto cada um subiu, tá bom? Você vê que todos aqui valorizaram e o que menos valorizou, valorizou pelo menos 28%. E o pessoal ainda fala que fundo não bate o Ibovespa, fundo não bate o CDI.
Você vê que o que menos valorizou mais que o CDI. Óbvio, a gente está incluindo aqui os dividendos. Quando a gente olha um gráfico, ele não inclui os dividendos, então fica difícil para os fundos ganharem do CDI, né? São raros os casos, né? Por exemplo, o VILG, né, que fez 26% em 2 anos. Agora, olha só que coisa curiosa. Sem incluir os dividendos, eu vou pegar aqui um recorte mais longo, de 10 anos, tá? Desde que nasceu alguns, né, que ainda não tem 10 anos, mas a maioria, pelo menos 2 já tem 10 anos. Vou colocar aqui 5, para a gente ter todos aqui partindo de um princípio. Ótimo. Ó, em 5 anos, olha só o que aconteceu. Alguns valorizaram bastante, né? Só que não é uma valorização tão absurda. Por quê? Porque eu excluí os dividendos, tá bom? Agora olha o que acontece se eu incluir os dividendos. Olha como todos valorizaram muito mais. A gente está falando aqui que o que menos valorizou em 5 anos valorizou 77%. E o grande campeão dos 5 anos aí com 120% de valorização foi o nosso querido LVBI. Mas também teve o KGLG com mais de 100%. E tem gente que fala que ele anda de lado, né? Pra você ver como que é curioso, né? Você interpretar os números, né? Quando a gente para pensar num FII, a ideia é receber dividendo. Se a gente tira o dividendo de um FII e pega a sua valorização da cota, é óbvio que ele vai, no máximo, empatar com o CDI, né? Ele tem que repor a inflação ali, é isso. Mas isso dito, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve no canal e volta amanhã, porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais.